Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Irmãos, só transmitindo aqui para os irmãos, quarta-feira nós não teremos a oração das 3 horas da tarde, amém? Devido aí à colônia, né, de bíblica de férias, então a oração aí, não teremos ela nessa semana. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo de número 18. Perdão, irmãos, vamos ler esse mesmo texto, mas em Marcos capítulo 10. Vamos ficar com a visão do evangelista Marcos sobre, é o mesmo texto. Marcos capítulo 10, verso 17. Posso ler, irmãos? Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor nos dê a graça necessária nessa noite para falarmos, ó Pai, do seu evangelho. Que essa palavra encontre os nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Precisamos sair daqui, Pai, entendendo, ó Pai, a sua palavra, e ela precisa ser gravada dentro do nosso coração, que nós possamos recebê-la de bom grado nessa noite, para que ela gere transformação dentro de nós, para que ela traga avivamento para o nosso coração, para que ela traga um despertamento acerca da nossa vida, e para que ela nos traga também a esperança do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido. Com certeza você já ouviu, né? Alguém pregando esse texto. Com certeza você já leu sobre o jovem rico. E esse texto esteve no meu coração no dia de hoje. Confesso para os irmãos assim, não era muito a minha intenção pregar esse texto hoje, mas ele ficou no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Uma mensagem bem simples, mas que Deus tocou o meu coração nessa tarde. Eu quero falar com os irmãos de um homem que esteve tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe da salvação. Um homem que esteve tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante da salvação. Se nós formos olhar para esse texto, nós precisamos, numa primeira lida, ou numa lida mais superficial, nós vamos ver que é um homem que tem um encontro com Jesus e sai frustrado. Um homem
que tem uma oportunidade única na sua vida e que de alguma forma ali acaba se frustrando. Esse homem, ele provavelmente tinha um desejo muito grande de estar com Jesus, de conhecê-lo. E talvez, quando ele esteve com Jesus, o desfecho, desse encontro não tenha sido tão positivo para ele. Então, um texto muito simples, mas que contém muitas verdades que podem mudar a nossa vida, que podem transformar o nosso coração. Amém, irmãos? Meus irmãos, existe uma pergunta muito simples, que é muito complexa e muito difícil de responder. Imagine que você chega num determinado lugar, onde tem pessoas estranhas, onde você não conhece essas pessoas, e de repente alguém senta do seu lado, uma pessoa que você nunca viu, e te faz a seguinte pergunta: quem é você? De primeiro momento parece muito simples a resposta. O que nós usaríamos para traçar essa resposta? Talvez nós nos apresentaríamos pelo nosso nome. O meu nome é fulano de tal. Eu sou da cidade tal. Eu tenho a profissão tal. Existem algumas definições acerca de nós que são muito superficiais, como o nosso estereótipo físico. Eu sou uma pessoa alta, eu sou uma pessoa baixa. E talvez por aí a gente consiga começar a responder essa pergunta de quem nós somos. Mas, se nós formos pegar uma perspectiva mais profunda dessa pergunta, alguns filósofos vão dizer que nós somos o produto do nosso meio. Quando nós vamos definir a nós de uma maneira simples, nós usamos aquilo que os nossos olhos podem ver, as nossas características. Mas quando nós começamos a ir mais profundo dentro dessa pergunta, a filosofia já responde que nós somos produto do meio em que vivemos. Então, para nos apresentarmos, não basta apenas características físicas. A nossa conduta já começa a ser colocada também na forma de apresentação. E se nós não pararmos por aí e formos um pouquinho mais fundo nessa pergunta, que de primeiro modo é simples, a ciência vai dizer que nós somos o fruto ou a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, você tem, para uma pergunta simples, pelo menos 3 definições em graus diferentes sobre quem é você. E se você pegar uma perspectiva ainda mais poética, alguém vai dizer que nós somos aquilo que nós transmitimos. Irmãos, olhando para essas perguntas ou para essas respostas que a humanidade dá sobre quem nós somos, eu consigo entender que nós somos muito bons em definir as pessoas. É muito simples para nós definirmos as outras pessoas. É muito simples para nós respondermos quem é o fulano de tal. Porque nós usamos, primeiro, de uma resposta por aquilo que os nossos olhos podem ver, e nós também usamos, uma resposta acerca do meio que aquela pessoa está inserida, ou daquelas pessoas que andam com aquela pessoa, ou das ações daquela pessoa, para definir quem as pessoas são. Esses são os nossos critérios. E nós somos bons em fazer isso. Não só bons, nós somos rápidos em definir os outros. Mas, de fato, não somos tão bons assim em definir nós mesmos. Quando é a definição do próximo, nós somos especialistas. Mas quando nós vamos nos definir ou nos apresentar, nós não somos tão bons assim. Mas por que, irmão Caio, que nós não somos tão bons em nos definir? Pelo fato de que nós não suspeitamos de nós mesmos. Pelo fato que nós jamais desconfiamos de nós mesmos. Pelo fato de que nós
conhecemos pouco de nós mesmos. Então, fica muito difícil para mim e para você definirmos quem somos quando de fato não conhecemos verdadeiramente quem somos. Como eu vou me apresentar verdadeiramente se eu ainda não sei quem sou verdadeiramente? Então é muito simples para nós definirmos as pessoas, mas é muito difícil nós nos apresentarmos e definirmos quem somos. Meus irmãos, e nesse texto nós estamos diante de um homem que não suspeitava de si mesmo. Um homem preparado em definir pessoas, mas que de fato não conhecia quem era de verdade. Um homem que talvez tinha uma imagem de si mesmo, que quando ele olhou, num espelho chamado Jesus Cristo, ele descobriu que ele não era bem quem ele pensava ser. Era um homem que não suspeitava de si mesmo, que não desconfiava de si mesmo. Vamos conhecer um pouco mais desse homem. Verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? De fato, nós observamos aqui que era um homem de posição. Se você pegar o texto de Mateus capítulo 19 ou Lucas capítulo 18, você vai ver que os autores apresentam ele como um homem de posição, um homem importante. Não era qualquer homem, era um homem que tinha algum tipo de reconhecimento da sociedade. Era um homem que já tinha um padrão estabelecido pela sociedade. Era um homem que já havia sido definido ou recebido uma definição da sociedade. E qual era essa definição? Um homem de posição. Talvez um líder de algum grupo religioso. Talvez algum líder de alguma sinagoga, que eram as igrejas da época. Não era qualquer homem. Era um homem já reconhecido e definido pela sociedade. E ele não se apresenta de qualquer maneira. Ele se apresenta se ajoelhando diante de Jesus, como um sinal de adoração. Nós não nos prostramos diante de alguém que nós não pretendemos entregar adoração. Nós não andamos aí por aí de joelho diante de qualquer pessoa. Então esse homem se aproxima num sinal de adoração. E ele continua a sua apresentação chamando Jesus de bom mestre. Irmãos, olha o currículo desse homem. Um homem de posição, um homem definido e reconhecido pela sociedade como um homem de posição, um homem que se aproxima de Jesus, se ajoelhando diante de Jesus, e um homem que diz para ele assim: bom mestre. Quando ele diz bom mestre, ele está reconhecendo que os ensinamentos de Jesus são válidos. Ele está dizendo assim: realmente você é um mestre. Realmente você tem algo para me ensinar. Realmente existem coisas que você fala que são interessantes para mim, que são verdades. E ele vai fazer uma pergunta para Jesus. Irmãos, e aqui eu quero destacar algo para os irmãos. Há quem diga que nós não fazemos perguntas. Há quem anuncie um evangelho onde não há questionamentos. Meus irmãos, sabia que os versículos mais saltados das Escrituras nasceram de perguntas? Os irmãos da televisão aí, coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 16, verso 15. Mateus capítulo 16, verso 15. Nós vamos entender, irmão, que perguntas são importantes. Olha só. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta. Olha a resposta, verso 16. Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você quer ver, irmão, como perguntas são importantes? João capítulo 3, verso 4. João capítulo de número 3, versículo de número 4. Perguntou-lhe Nicodemos:
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perguntas são importantes. João capítulo 14, verso 5, por favor. João 14, versículo 5, diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus gosta de perguntas. O cristão que não tem questionamentos é um cristão desinteressado. O cristão que não tem perguntas a serem feitas é um cristão desinteressado no Senhor. E esse homem aqui mostra interesse, por quê? Porque ele entrega uma pergunta, e não é qualquer pergunta, é a pergunta mais importante que nós podemos fazer: como herdar a vida eterna? Essa pergunta não é uma pergunta simples, é a pergunta mais importante da história da humanidade. Como dizia alguns anos atrás, a pergunta de $1 milhão. Como herdar a vida eterna? Em outras palavras, como ir para o céu? Como receber salvação? Como sair da ira vindoura? Como escapar das correntes do inferno? Esse homem traz essa pergunta até Jesus. Uma pergunta importante, meus irmãos. E aqui nós vemos que ele usa um termo um pouco diferente: herdar a vida eterna. Herdar significa, irmãos, receber uma herança, receber um dom gracioso, receber algo que não se é merecido. Em outras palavras, ele está dizendo assim: como é que eu faço parte dessa família? Porque a herança é para quem? Para a família. Como entrar nessa família? Como participar dessa família? Para quê? Para receber a vida eterna. Mas o que é a vida eterna, irmão Caio? É a vida com Deus na sua essência. Hoje nós vivemos num mundo onde, por mais que ele esteja perdido, corrompido, Deus ainda está aqui, irmão. Por mais que esse mundo caminhe de mal a pior, por mais que as pessoas, ao invés de melhorarem, estejam piorando, por mais que a violência aumente, a corrupção aumente, o pecado aumente, Deus ainda está aqui. Mas aqui não é a vida eterna. Não sou muito a favor desse céu na terra. O céu não é aqui, irmão. Tem pessoas que sonham com o céu na terra. Esquece, mano. Nós cantamos aqui, nós não somos daqui. Nosso destino não é aqui. A vida eterna é viver com Deus na sua totalidade. Paulo diz que nós o vemos como um espelho ainda embaçado. Por mais que nós sentimos a presença de Deus, por mais que Deus, conforte e acolha o nosso coração, ainda não vivemos a totalidade de Deus. Tem muito mais de Deus ainda preparado para nós. E é na vida eterna aonde nós vamos viver essa totalidade, que é viver com Deus face a face. Hoje nós não vemos Deus pessoalmente, mas na vida eterna nós veremos. Hoje nós conhecemos Deus, mas conhecemos uma pequena parte de Deus, mas lá nós o conheceremos como somos conhecidos, ou seja, por inteiro. Isso é a vida eterna. A vida eterna não é para esse mundo. Não é uma família bonita, um cachorro bonito, uma casa bonita, um trabalho bonito. Isso não é a vida eterna. A vida eterna é viver com Deus na sua totalidade. Esse é o nosso destino. E essa é a pergunta desse homem. Então nós vemos que esse homem tem uma aproximação correta,
ele tem uma pergunta correta e aparentemente uma intenção correta. Esse homem começou muito bem o seu diálogo com Jesus. Verso 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus já começa corrigindo ele. Por que você está me chamando de bom? Bom é só Deus. Mas irmão Caio, Jesus não é Deus? Sim. Então por que Jesus está apontando para Deus? Porque Jesus queria ensinar para esse homem que toda bondade existente nesse mundo vem de Deus. Homens não produzem boas obras. Guarda isso no seu coração. Homens não são capazes de produzir boas obras. Boas obras são geradas em Deus. Tudo que há de bom nesse mundo, ainda que tenha sido corrompido pelo pecado, vem de Deus. Jesus quer que esse homem entenda que a bondade não pode fluir das ações dele. A bondade precisa ser gerada em Deus. E tudo que ele experimentar de bom vem de Deus. Toda boa dádiva é dada do céu. Então Jesus está querendo que esse homem tire os seus olhos de qualquer expectativa humana acerca do que é bondade, ou do que é ser bom, ou de receber algo bom. Jesus está todo o tempo apontando para Deus. Deus é bom. Deus é bom. Verso 19. Jesus continua a sua resposta. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, nem defraudarás ninguém. Honra o seu pai e a sua mãe. Irmãos, Jesus está dizendo para ele: você conhece os mandamentos. Não mata ninguém, não adultera. Para quem não sabe o que é adultério, é qualquer tipo de envolvimento fora do matrimônio. Não faça isso. Não furtarás, ou seja, não roube. Não dirás falso testemunho, ou seja, não mintas acerca das pessoas. Não fale coisas que não são verdade. Não defina pessoas de maneira errada. Não defraudarás ninguém, ou seja, não tire de ninguém aquilo que não lhe pertence. Não tome à força nada de ninguém. E honra o seu pai e a sua mãe. Já são 6 mandamentos difíceis de serem cumpridos. São 6 mandamentos em que todos eles têm uma relação. E qual é essa relação? Todos eles estão associados a pessoas. Quando se mata, mata alguém. Quando se adultera com alguém. Quando se furta, furta de alguém. Quando diz falso testemunho de alguém. Quando se defrauda, defrauda alguém. E quando desonra, desonra alguém. São todos mandamentos relacionados a um nível de relacionamento entre seres humanos. E sabe o que eu acho interessante, irmão? É o versículo 20. Então o jovem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Irmãos, ele não está dizendo só que cumpre isso. Ele está dizendo assim: eu faço isso desde que eu sou menino. Desde que eu sou jovem. Irmãos, o padrão moral desse cara era alto. A moralidade dele não é coisa baixa, não. É alto. Vamos trazer para a sociedade hoje. Uma pessoa que vive esses 6 mandamentos, ela é considerada para nós quase como um semideus. Não é verdade? É uma pessoa digníssima. Que a gente enche a boca para falar, né? Nossa, fulano de tal é um homem de caráter. Fulano de tal é uma mulher de caráter. Talvez a resposta desse homem possa trazer para ele um entendimento de que ele é moralmente superior às outras pessoas.
Algumas semanas aqui eu preguei sobre a mulher samaritana. Se nós fôssemos fazer um paralelo desse homem com a mulher samaritana, irmão, ela estava perdida. O padrão moral daquela mulher, ele era muito baixo perto do que esse homem está apresentando para a gente. Esse homem é quase um homem perfeito. É quase um homem modelo, padrão. É quase uma referência a ser seguida. É quase uma pessoa que, se talvez criasse um Instagram nos dias de hoje, teria milhões e milhões de seguidores. Talvez seria uma pessoa que influenciasse milhares e milhares de pessoas. Talvez, na sua concepção, ele era moralmente superior às outras pessoas. Já que eu não faço aquilo que as outras pessoas fazem. E aqui nós encontramos pelo menos 2 perigos para o nosso coração. O primeiro perigo é de nós aprovarmos a quem Deus desaprova. Meus irmãos, o jovem rico seria um grande pastor nos dias de hoje. Fácil. O jovem rico seria um obreiro indispensável em qualquer igreja. Aos olhos humanos, quem não quer ter um obreiro assim? Quem não quer ter um líder de célula desse? Mas o primeiro perigo é nós aprovarmos a quem Deus desaprova. Cuidado, meu irmão. Lembra que eu disse que nós somos rápidos em definir pessoas? Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia tem detalhes que são importantes. Nos versículos superiores, as crianças vêm para abraçar Jesus e os discípulos falam assim: não pode. Fica incomodando o mestre, não. Aí o jovem rico aparece, ninguém barra ele. Engraçado isso, né? As crianças, os discípulos, irmãos, são os discípulos. Não, vocês não podem encostar em Jesus, não. Dá uma seguradinha, hein? Aí o jovem rico aparece no mesmo instante. Ninguém põe a mão nele. Ninguém barra ele. Por quê? Porque nós temos a capacidade de aprovar pessoas que não são aprovadas por Deus. E esse é um grande perigo. Mas, irmão Caio, esse é um perigo muito grande, não é? Mas tem um perigo maior ainda. Maior do que você aprovar a quem Deus desaprova, é você não suspeitar de si mesmo e se aprovar quando Deus está te reprovando. Como eu disse, é muito fácil para nós aqui olharmos para o jovem rico, conhecendo o final da história, e dizer assim: ah, mas os discípulos erraram, né? Os discípulos tinham que ter barrado esse homem, do jeito que fizeram com as crianças. Mas, meu irmão, o perigo maior é de nós acharmos que estamos aprovados. É de não suspeitarmos de nós mesmos. Talvez nós já temos uma condenação dada para cada um dos irmãos da igreja. Mas e nós? Talvez nós subimos aqui, podemos subir aqui e apontar: esse é salvo, esse não é, esse é, esse não. Mas e eu? Sou ou não sou? Talvez eu estou me aprovando aqui em cima, pregando para os irmãos, mas Deus pode estar me reprovando. Talvez o que eu estou pregando aqui seja uma sentença de morte para o meu coração. Talvez você sentar nesse banco aí hoje e no seu coração se achar moralmente superior a alguém, seja uma sentença de morte para a sua vida. Nós somos muito rápidos em suspeitar das pessoas, mas não suspeitamos de nós mesmos. Talvez ele pensou: eu estou tão perto da salvação, só estou esperando Jesus voltar. Como nós cantamos aqui, irmãos, ele vai voltar. Talvez eu possa estar me colocando numa condição: estou muito perto, está faltando só isso aqui, ó. Só está faltando, como os mais pentecostais gostam, a trombeta tocar. Já estou pronto, já estou preparado. Como eu ouvi um pastor dizendo aí por aí, estou dormindo até de terno.
Para o dia que Jesus voltar, eu estar pronto, né? Como se terno salvasse alguém, né, irmãos? Quem dera, né, irmãos? Mas talvez nós estamos pensando como esse homem. Estou tão perto. Estou mais perto que muita gente. Não é assim que a gente pensa? Ih, rapaz, ó, tá lá fora lá, ó. Tá se acabando lá. Tá longe. Eu estou aqui, estou perto. Versículo 21. Vamos ver a continuação dessa conversa. E Jesus, imagina só, Jesus fala esses 6 mandamentos com ele, e ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu tenho observado, desde que eu sou menino, desde que eu sou garoto, eu faço isso tudo aí, Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus olha para aquele homem e, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Irmãos, Jesus faz algo interessante aqui, antes de dar a resposta para ele. A Bíblia diz que Jesus fitando é olhando, o amou. E para a gente ler que Jesus ama alguém é muito simples, né? A gente passa desapercebido, né? O amor de Jesus é tão falado, o amor de Jesus é tão exposto nos dias de hoje, né? A frase Jesus te ama, ela é tão falada que eu acho que ela até perdeu o significado real dela. Porque hoje ela se tornou meio que uma frase qualquer. Então a gente passa a ler na Bíblia assim que Jesus o amou, e é muito simples essa leitura. Mas, irmãos, esse amor aqui, esse ato de amar é muito complexo. Sabe por quê? Porque Jesus está amando alguém que não o amava. E aí, está disposto a amar quem não te ama? É fácil? É simples? E não só, não amava. Jesus está amando um cara que ele sabe que daqui 5 minutos vai desprezar ele. Hein? Como é que faz? Ele não só ama um cara que não o amava, mas também está amando um cara que vai desprezá-lo. Ele está amando um cara que vai trocar ele por coisas fúteis e banais desse mundo. Jesus vai ser rejeitado por esse cara. Mas fitando o amor. Jesus ama esse jovem, mesmo sem ser amado por ele. Não diferente de mim, de você. Mas nós não suspeitamos de nós mesmos, né? Então, a parte de pouca consideração fica só com o filho pródigo, fica só com o jovem rico. Nós não suspeitamos de nós. Com a gente foi diferente, né? Ele amou a gente quando a gente já estava amando ele, né? Não é verdade, irmão? Né? Quando a gente estava buscando ele, a gente estava bem, né? Moralmente bem, né? Estava todo mundo bem, né? Quando ele achou você, né? Estava vivendo o melhor momento da sua vida, não era? O dia que nós suspeitamos de nós mesmos, nós entendemos que quando ele nos amou, nós éramos como esse jovem. Não o amávamos. E estávamos prestes a rejeitá-lo. Estávamos prestes a trocá-lo por coisas fúteis e banais desse mundo. Mas ele, fitando, o amou. E lhe disse: só uma coisa te falta. Sabe o que o amor faz? O amor apresenta a verdade. Aquele homem precisava suspeitar de si mesmo, mas não suspeitava. Então Jesus, quando ama, Jesus vai mostrar para ele o que faltava nele. O amor sempre busca a verdade. O mestre Jesus vai revelar que esse jovem não era um suspeito de si mesmo, porque estava faltando algo nele. E não um simples algo, algo que ele não sabia que estava faltando. Pelo fato de não suspeitar de si mesmo. Ele era um homem reprovado por Jesus, mas não sabia que era reprovado.
Aí Jesus vai dizer para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terão um tesouro no céu. Então vem e me segue. Aí a gente pensa assim: o que faltava nesse homem era vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e teria um tesouro no céu. Depois ele ia seguir Jesus. Irmão, o que faltava para o jovem rico não era vender tudo. Deus não está interessado no dinheiro dele. Que isso, irmão Caio? Já vou te provar porque Jesus não estava interessado no dinheiro dele. O algo que faltava era seguir Jesus. Muitos venderam tudo por causa de Jesus. Lembra de Ananias? Ananias e Safira? Jesus não queria isso. Jesus não está preocupado desse cara vender tudo e dar aos pobres e ter um tesouro no céu. Jesus está preocupado dele segui-lo. E para segui-lo, ele precisaria vender tudo. Não vende tudo para seguir, mas para seguir precisa vender tudo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, e tanto que Jesus fala, não dá para mim, não dá para os pobres. Jesus está dizendo, eu não quero o seu dinheiro, eu quero que você ande comigo. Você não entendeu ainda. O seu problema não é possuir muito, o seu problema é que você não anda comigo. O seu problema é que você cumpre todos os 6 mandamentos em relação às pessoas. Você é moralmente bom, mas você não cumpre o primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então os outros 6 se tornam inválidos. Meus irmãos, não adianta nós termos um padrão moral alto para a sociedade se não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Não adianta. Jesus estava mostrando para ele que vender tudo significava uma demonstração de que quando ele encontrou Jesus, ele estava completo. De que quando ele abrisse mão de tudo, ele estaria dizendo para Jesus: Jesus, eu encontrei um tesouro mais precioso do que eu possuía. Por isso Jesus está dizendo, para você andar comigo, você não pode ter 2 tesouros. Lembra da parábola do tesouro escondido? O homem encontra o tesouro, vende tudo que tem e vai lá e compra o campo onde o tesouro está, porque não existe um homem com 2 tesouros. Então vender tudo era a demonstração de que Jesus era tudo que aquele homem precisava a partir daquele dia. Interessante que a caridade não ia colocar aquele homem no céu, não, tá, irmãos? O que ia salvar aquele homem não era vender tudo e dar aos pobres, não. O que ia salvar ele era andar com Jesus. O nosso padrão moral nos diz que se nós formos bons, fizermos caridade, ajudarmos as pessoas, né, sermos pessoas modelo, nós seremos salvos. Não, não. A salvação é pela fé em Cristo Jesus e nada mais. As obras boas são consequências de uma vida voltada para o Senhor. E nós aqui acabamos descobrindo, caminhando para o final, que em toda a história da leitura bíblica desse texto, talvez na sua Bíblia aí o título está O Jovem Rico. Você poderia riscar aí. Não é o jovem rico, são os jovens ricos. Porque aqui nós não temos um jovem rico só. Nós temos 2 jovens ricos. E eu sei que você já percebeu isso lendo o texto. Se você considerar um homem de 30 anos ou 31 anos jovem, nós vamos ter 2 jovens ricos nesse texto. E aqui nós descobrimos que o texto ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Porque não só
um jovem rico, mas dois jovens ricos que estão em um duelo. Aqui há uma disputa de riquezas. De um lado, nós temos um homem moralmente superior às pessoas ao seu redor, que possui riquezas terrenas em alto nível. E de outro lado, nós temos o Filho de Deus, que não possui riquezas desse mundo, mas possui riquezas espirituais. Não é só um duelo de jovens, é um duelo de riquezas. São homens apresentando riquezas terrenas e Jesus querendo entregar para eles riquezas celestiais. Homens se agarrando com todas as suas forças nas coisas terrenas e passageiras. E de outro lado, alguém que é capaz de abrir mão da própria vida por amor de muitos. Dois corações ricos e totalmente diferentes. Duas riquezas totalmente diferentes. Duas visões de mundo totalmente diferentes. Duas expectativas totalmente diferentes. Enquanto um queria o céu na terra, o outro queria levar os da terra para o céu. Enquanto um queria usufruir de tudo nesse mundo, o outro queria tirar tudo desse mundo das pessoas. Aqui há um duelo e uma proposta concreta, que vale para mim e para você nos dias de hoje. A proposta é a seguinte: perder tudo para ganhar Cristo, ou manter tudo e perder Cristo. Essa proposta ecoa de 2000 anos até hoje. E hoje ela é apresentada para mim e para você. Ou perdemos tudo e ganhamos a Cristo, ou mantemos tudo e perdemos a Cristo. Esse homem está tão perto do objetivo como nunca teve antes. A salvação está a ponto dele tocar. A salvação está diante dele. A promessa da vida eterna está diante dele, mais perto do que nunca antes. Mas ao mesmo tempo, esse homem nunca esteve tão longe. Esse homem está tão longe como jamais esteve antes. Versículo 22, nós vamos encontrar o desfecho. Ele, porém, o jovem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele se retira triste. Ele foi vencido pelas suas próprias riquezas. Aquilo que ele pensava que era seu servo, na verdade sempre foi o seu senhor. Aquilo que ele pensava que ele dominava, na verdade era algo que sempre dominou o coração dele. E esse homem, por não suspeitar de si mesmo, vai descobrir da maneira mais difícil e pior possível quem de fato ele era. Sabe qual texto me vem ao coração quando eu vejo o desfecho dessa história? Aquele texto em que Jesus está falando sobre o final dos tempos. E ele diz assim, que naqueles dias, muitos viriam até mim e falariam: Senhor, Senhor, em seu nome nós curamos os enfermos, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós realizamos sinais, nós falamos da palavra. Mas a resposta de Jesus para eles é: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Homens que não suspeitam de si mesmos descobrem que são reprovados da pior maneira possível.
Homens que aprovam a si mesmos descobrem que são desaprovados por Deus da pior maneira possível. Um outro exemplo, para nós finalizarmos, de um homem que não suspeitou de si mesmo, Pedro, quando ele olha para Jesus e diz: Senhor, ainda que todos esses te neguem, eu morrerei pelo Senhor. Está vendo todo mundo aí? Todo mundo é fraco, todo mundo é devagar, mas eu vou até o final. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, você é o pior deles, Pedro. Antes de você prometer coisas para mim, você precisa entender que você não é capaz de cumprir isso. Um homem que não suspeitou de si mesmo, descobriu da pior maneira possível que não era tão forte quanto ele pensava. Irmão Caio, o que essa mensagem serve para mim? Você falou aí, o que isso tem a ver comigo? Primeiro, seu padrão moral não pode te salvar. Guarda isso no seu coração. Você não é tão bom quanto você acha que é. Aprenda a suspeitar de você. Não deixe para você descobrir que era reprovado no último dia. Segunda aplicação para a nossa vida. Servir a Jesus tem um preço. E esse preço é tudo. Ou seja, para servir a Jesus, nós precisamos entregar nosso coração para Ele, sem garantias de retorno. Porque nós estamos querendo viver um evangelho onde eu entrego o meu coração para Jesus, mas quando me convém eu vou lá e pego de volta. Mas servir a Jesus custa tudo. E tudo não no sentido financeiro da palavra, tudo do nosso coração. É entregar o coração sem garantia de retorno. É entregar para não pegar de novo. É entregar para perder o seu coração para Jesus. Terceira aplicação para nós. Você e eu estaremos diante de Jesus um dia. Um dia nós estaremos na mesma condição desse jovem. Diante de Jesus. Sem máscaras. Sem esconderijos. Sem voltas. Sem outras oportunidades. Mas nós estaremos diante dele para uma resolução final. Hoje nós estamos diante de Jesus, mas ainda não é a resolução final. Ainda há possibilidades de sermos transformados, mas um dia estaremos uma última vez para sermos julgados. Eu e você, as crianças que estão lá em cima, as pessoas que estão lá fora, os outros países, as outras nações, todos estarão diante de Jesus para um acerto de contas. Onde os ternos não esconderão o nosso coração. Onde as riquezas não esconderão o nosso coração. Onde as propriedades não esconderão o nosso coração. Onde os status, os títulos, não esconderão o nosso coração dele. Estaremos face a face com ele. Para a resolução final. Eu e você. Quarta aplicação. E última. Jesus deseja andar e se relacionar com você. Jesus quer se aproximar de você, meu. Jesus quer ter uma vida de relacionamento com você. Jesus não quer viver à margem de você. Jesus não quer que você seja como um relógio que você dá corda nele e ele fica
funcionando ali a reviria. Não. Jesus quer andar com você, meu irmão. Jesus quer estar do seu lado todos os dias. Jesus quer participar da sua vida. Ele quer participar das suas decisões. Jesus quer estar envolvido com você nos seus dias de alegria. Ele quer se alegrar com você também. E Jesus também quer fazer parte dos momentos de tristeza da sua vida. Ele quer estar lá do seu lado nos momentos de mais dificuldade para consolar o seu coração. Ele quer se relacionar com você, meu irmão. Jesus não quer que você entre por essas portas, sente nesse banco, cante louvores, ouça uma palavra e vá embora para casa deixando Ele aqui, não. Ele quer ir junto com você. Ele quer morar lá na sua casa. Ele quer levantar do seu lado todos os dias de manhã. Ele quer ir dormir do seu lado todos os dias pela noite. Ele quer te acompanhar no seu trabalho, na sua escola, nos seus afazeres de casa ou na rua. Jesus quer estar próximo de você, meu irmão. Jesus não permite esse jovem chegar à toa até Ele. Jesus quer ter um relacionamento com você. E ainda há tempo para isso. Enquanto houver fôlego de vida em nós, há tempo de nos relacionarmos com Jesus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Um último conselho para nós. Cuidado, meu irmão. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Cuidado para não estar tão perto dele, mas tão perto dele, a ponto de estar na casa dele, a ponto de andar com os filhos dele, a ponto de comer da comida dele, a ponto de ver os milagres dele, a ponto de ser abençoado pela noiva dele, a ponto de estar cumprindo alguns mandamentos dele, a ponto de estar carregando na camisa o nome dele, e ao mesmo tempo estar tão distante dele. Cuidado. Suspeite de si mesmo. Saia daqui, irmão, desconfiado de você. Será que eu sou isso mesmo? Esquece o que as outras pessoas pensam de você. Eu sei que tem muita gente que isso aí é muito importante, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Para Deus faz pouca diferença. Esquece isso. O que Deus pensa de você hoje? O que você acha que Deus está pensando de mim hoje? De você? Qual é a nota que Deus tem nos dado? Será que se Jesus entrar por essas portas hoje, para acertar contas comigo e com você, nós estaremos aprovados diante dele? Eu não quero saber, irmão, se nós estamos aprovados diante do pastor, diante dos irmãos que estão aqui em cima. Nós estamos aprovados diante de Deus. O nosso coração realmente ama o Senhor. Essa é a preocupação que nós precisamos ter na nossa vida, meus irmãos. É essa suspeita que nós temos que ter do nosso coração. Quem nós somos de fato? Será que nós somos realmente filhos de Deus mesmo? Será que nós somos realmente pessoas que estão dispostas a entregar a vida para o Senhor? Será que somos pessoas dispostas a renunciar a este mundo por amor de Jesus Cristo? Ou somos pessoas apenas com um padrão moral alto, que se julgam moralmente superiores a outras que cometem pecados diferentes de nós? Quem você é nessa noite? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, grande é o Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus que sonda o nosso coração. A Tua palavra diz, Senhor, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Inclusive o nosso coração, Deus. Deus, eu sei que não somos suspeitos de nós mesmos, Senhor.
Eu sei, Deus, que o nosso coração prega uma aprovação diária para nós, Senhor, que muitas das vezes não existe, Deus. Deus, eu sei que nós estamos prontos em condenar as pessoas e nos absolver, Senhor. Mas, Deus, pode ser que nós venhamos estar errados, Senhor. Errados acerca do nosso coração. Talvez nós achamos que somos algo que nós jamais fomos. Talvez, Deus, o nosso coração tenha nos enganado, dizendo para nós todos os dias que estamos aprovados, que somos bons, que somos pessoas de valor, que somos merecedores de algo, que merecemos respeito, que estamos vivendo uma vida que agrada o Senhor. Mas talvez esse mesmo coração, Deus, tenha escondido, Senhor, podridões dentro dele, tem escondido pecados, tem escondido mágoas, tem escondido falta de perdão, Senhor. Talvez ele tenha escondido amargura no nosso coração. Talvez esse coração, ele tenha escondido pontos de vaidade, Senhor. Talvez esse coração, ele é um coração egoísta, Senhor. Talvez é um coração que finge ser alguém que te ama, Senhor, mas na verdade nunca o amou, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, precisamos descobrir quem de fato nós somos, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos olhar com clareza para dentro de nós, Senhor. Nós precisamos de uma resposta concreta nessa noite, Deus, se somos de fato do Senhor ou não. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, clareando a escuridão do nosso coração, Deus, trazendo, Senhor, luz sobre o nosso coração nessa noite, nos mostrando e nos revelando, Senhor, quem de fato nós somos. Deus, não nos deixe, Senhor, ser levados pela religiosidade. Não nos permita acreditar que os ritos, que os compromissos nos farão filhos do Senhor, nos levarão para a vida eterna, Deus. Deus, nós precisamos de nos relacionarmos com o Senhor de maneira verdadeira, Senhor, para que possamos conhecer o Senhor e sermos conhecidos de verdade, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, estar transparentes diante do Senhor. Nós precisamos estar limpos diante do Senhor, Deus. Revela-nos, ó Pai, o que nos falta nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer o apelo. Diante dessa palavra, talvez você entrou aqui nessa noite e entendeu que Jesus está te chamando para caminhar com Ele, daqui para a eternidade. Quando você entrega a sua vida para Jesus, eu entendo que Deus hoje nos deu essa oportunidade de estarmos como esse jovem, frente a frente com Ele, dialogando e pontuando aquilo que está nas nossas vidas. E o desejo de Deus é que você abra mão de tudo e siga Ele. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Você não está vindo para a igreja, você não está passando para ser evangélico, não é isso. Mas o propósito que nós falamos aqui é que você, quando vem à frente, você está dizendo: eu estou começando a caminhar com Cristo, começando a ter um relacionamento com Cristo. E a partir desse momento, não vivo mais eu. Quero abrir mão das minhas vontades, dos meus anseios, dos meus desejos, para caminhar com Cristo.
Tem alguém nessa noite? Eu gostaria que você não hesitasse, mas em nome de Jesus, entendesse que Deus está falando com você e saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que precisam tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus e dizer: a partir de agora, a partir de hoje, eu estou começando, ou a partir desse tempo, eu estou começando um relacionamento com Jesus. Se é você e essa palavra está queimando dentro do seu coração, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar um novo tempo na sua vida. E para você que precisa retornar para os caminhos do Senhor, essa é a mesma palavra. Você precisa vir e recomeçar esse relacionamento com Jesus. Saia do seu lugar. Se não tiver ninguém, eu vou orar e vou abençoar. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora encontre meu coração disposto a por ti. Levante as suas mãos. E todas as vezes quebrantado, que teu é o reino e a glória para sempre, e o poder. Amém, amém. Talvez é você que Deus está falando. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, porque o Senhor quer começar a andar com você. Ei! E teu é o domínio e o poder. Eu disse que tem gente, eu sei que tem gente aqui nesse lugar. Você pode levantar as suas mãos e declarar: Santo. Dobre o seu joelho aqui, nós vamos orar pela sua vida. Só tu és santo. Oh Deus! E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Tem mais gente, hein? Tem mais gente. E todos os versos e canções, e todas as vezes quebrantado, oh Deus, e teu é o reino e a glória para sempre. Eu sei que tem gente aqui e o Senhor está te chamando, Ele quer te salvar. E teu é o reino e a glória. Levante o nível, vai. Ei! E teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória para sempre, e o poder. Amém, amém. A igreja, só tu. Oh, aleluia. E não há outro como tu, e não há outro como tu, não há outro como. Em
nome de Jesus. Fique de pé aqui. Eu quero orar pela sua vida. Estenda suas mãos para cá, igreja. Nós vamos orar por esses irmãos. Pode ficar de pé. O Senhor está chamando vocês para esse tempo de relacionamento. O jovem rico teve todas as oportunidades e não agarrou. Mas vocês estão agarrando essa oportunidade. E a partir de agora começa esse tempo de caminhar com Deus. E aí tem uma igreja que quer caminhar com vocês, quer orar com vocês, quer abençoar a vida de vocês. Você pode estender as suas mãos? Pai, em nome de Jesus, está aqui os seus filhos que precisam do Senhor. E eu oro para que o Senhor possa, nesse momento, acolher os teus filhos, salvá-los, escrever o nome dos seus filhos no livro da vida. Que eles estão agarrando essa oportunidade e começam a caminhar com o Senhor. Eu te louvo por isso, ó Deus. E que a tua bênção repouse sobre eles. Que a graça do Senhor alcance a vida dos seus filhos. E que eles possam, em nome de Jesus, serem cheios, transformados, edificados no poder do Senhor. Nós, como igreja, abençoamos os seus filhos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? E só tu és santo, só tu és. Aleluia. E não há outro como tu. O grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. A igreja diz: aplauda ao Senhor. Está encerrado em nome